Primeiro volume da obra. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas. Mas, por assim não ser, é que é duvidosa, é que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí, o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dominado pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas. Mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem? Digo eu, sim, não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade, porque ao que um está exposto, todos estão. Cada qual curtindo as suas amarguras, devido ao meio e ao modo de viver. Todos passando os seus golpes cruéis. Então, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente, e este tem horas que parece estar no inferno em vida, convicto de que esta vida é um inferno. Estas passagens são decorrentes dos viventes quererem ostentar um certo apogeu, e esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. Eis aí o inferno, o descontentamento mais elevado para os que não ostentam a vida pacata, sossegada, sem preocupações. O que vale um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso, há no mundo todas essas confusões, sendo o sofrimento o maior brilhante do dia entre todas as camadas, e a beligerância, esta nem se fala. Todos guerreando para vencer, e o mundo como uma verdadeira casa de loucos ou um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes, nem a si mesmos, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal, e quando estão mal, pensam que estão bem. E por que a vida ficou formada assim entre os viventes? Por estar a vida e os seus pertences todos em dúvidas, nascendo então, pelas dúvidas, os métodos das conquistas. Então, diz o vivente: se eu conquistasse aquilo, estaria bem. Se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz. Se eu obtivesse isto, a vida seria outra. O vivente conquista tudo isso e não se sente feliz. Por quê? Porque vive na incerteza. Muitas vezes, o rico chora e se lastima de ser rico, perguntando o que lhe vale a sua riqueza, se tem muito dinheiro, mas não tem o principal, que é o sossego. Vive em constantes preocupações, e as lutas são demais. O que lhe vale ter tudo isso, se passa noites e noites querendo dormir e não pode? Então,
O rico, muitas vezes, invejando a vida do pobre, despreocupado, do pobre que leva a vida sorridente, porque nada lhe preocupa, e tem amor à vida que leva. Diz consigo: se o pobre não tivesse amor à vida que leva, revoltar-se-ia contra os ricos, mas por ter amor à vida que leva, ostenta a sua pobreza com muita satisfação. Come o seu prato de feijão, não tem preocupações demasiadas. Deita-se em sua cama e não se lembra de mais nada. Que vida feliz leva esse povo que tão feliz assim vive. E qual é a minha felicidade se aparento ser feliz e as preocupações contradizem tudo isso? E assim, com as preocupações, o rico acaba sendo o mais sofredor. Agora digo eu: sim, porque tudo enjoa. O passar bem enjoa, o passar mal também. E o que enjoa não presta. E assim, quando o vivente chegar a conhecer tudo isto no mundo, e mais outras tantas coisas do que a vida é, imagina e diz: sou um felizardo, porque sei como é que devo viver. Tudo enjoa. Passeios, viagens, tudo aquilo que o vivente possui, que só é bom enquanto não está na posse do vivente. Depois passa a não ter mais valor, e o vivente, com o tempo, põe para um lado, porque tudo é bom enquanto não enjoa, e tudo na vida é assim. Uma roupa nova, enquanto não enjoa, é vestida sempre, e depois posta para um canto, porque o vivente não quer mais aquele feitio, aquela cor. E assim é tudo, para todos os viventes de ambos os sexos. Portanto, não há como a vida pacata, com preocupações, mas que não consomem, preocupações tolerantes, suportáveis. Pergunta o vivente: e esta vida durará sempre nestas condições? Digo eu: não. Pelo que já conhecem na imunização racional, sabem que virão muitas transformações, sempre para melhor, modificações sempre para melhor, e o mundo inteiro viverá mais feliz, depois que todos conhecerem a imunização racional. Os que vivem iludidos com a vida ficarão desiludidos. A ilusão só perdura enquanto o vivente perdurar nas trevas, como está o mundo inteiro, todos errados, enganando a si mesmos, em dúvidas de tudo, na incerteza de tudo. E assim, as aparências é que são as causadoras desse tufão de alimentar esse sofrimento. O vivente costuma dizer que é muito feliz aquele que tem muito dinheiro. Engana-se, porque se ficar a par da vida íntima do rico, verá o que se passa e terá uma desilusão imensa, pois no dinheiro não está a felicidade de ninguém. Quanto mais dinheiro, mais sofrimento. Quanto mais rico, mais sofredor. Os iludidos é que não percebem isto e pleiteiam as conquistas. Não veem que quanto mais dinheiro, mais negócios, quanto mais negócios, mais preocupações e sofrimentos atordoadores? Muitas vezes o vivente inveja a vida de um casal pobre e diz: como vive tão feliz? Engana-se. Uns, às vezes remediados, dizem: se eu tivesse um para assim, seria feliz. Inveja a vida dos casais, pensando que eles são felizes, mas não sabem o que se passa. Se enxergassem a vida direito, diriam: de todo o jeito que se vive, o sofrimento está aí, mais ou menos suportável ou insuportável. Não há felicidade. A felicidade que há são os momentos de alegria e satisfação que passam na vida do vivente. São momentos somente. Quando o vivente é inocente e vive no mundo iludido,
embriagado com a ilusão, com o decorrer dos tempos e com os golpes cruéis que vai recebendo, é que se desilude e compreende aos poucos a realidade da vida, dizendo: quanto tempo perdido, quanto sofrimento, quanto me debati por uma vida melhor, por uma vida que pensava existir e agora vejo que nem a riqueza vale nada. Isto é um modo de interpretar a vida pelo modo que ela é. Os imunizados não estão nesse meio. Os imunizados levam a vida completamente diferente. Representam a vida pelo prisma da realidade, pelo que é. Está provado que tudo enjoa. Se o vivente gosta de música e ouve todos os dias, acaba enjoando. E assim, de tudo. Então, pergunta o vivente: e o que vale a vida? Não vale nada. Por que não vale nada? Porque a verdadeira vida não é essa. Essa é uma vida passageira, como esse mundo também é passageiro. Já sabem e conhecem o princípio e o fim de tudo isso. Conhecem a verdadeira vida, que é de onde saíram. E essa, porque não é a verdadeira? Porque se fosse a verdadeira, não seriam assim. São passageiros que aí estão dentro desse mundo, que é um carro em trânsito, com todos os passageiros que são os viventes. Passageiros que nascem, crescem, fazem uma passagenzinha e morrem. Todos aí de passagem nesse mundo, porque não é esse mundo o verdadeiro lugar de todos. Está aí um pedacinho da combustão da vida em foco. O que são? Agora, diz o vivente: a distração é muito boa. Digo eu, tudo enjoa. E o vivente pergunta: e o que há de bom neste mundo? Digo eu, nada. Principiando pela própria vida, que se fosse boa, não morreriam. E por ela não prestar, por ser ruim, é que morrem. Portanto, tudo é ruim e nada presta. A própria vida não presta. E por isso é ruim e se acaba. A ilusão é que faz isso ou aquilo ser bom. Bom enquanto o vivente não enjoa, não se aborrece, enquanto está gostando. Depois que o vivente não gosta, não presta mais. E por isso, nada há de bom no mundo. Os imunizados conhecem tudo isso muito bem e sabem o que é bom e o que é ruim. Por nada existir de bom, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Agora pergunta o infante: e os viventes no mundo vão chegar a essa conclusão? Vão. As trevas têm que se acabar. Depois de todos imunizados, as trevas desaparecerão, assim como os sofrimentos, porque irão saber e conhecer o que hão de adotar para o bem de si mesmo. Bem de si mesmo quer dizer equilibrar-se na vida da melhor forma possível, até a sua extinção. Portanto, o vivente que conhece a vida não se preocupa com coisa alguma. Tudo está bom, porque tudo é da vida. O que está ruim, está bom. E o que está bom mesmo. Sim, porque o que parece bom é ruim, e o que parece ruim está bom e está direito. Por isso, esse mundo é torto, e agora sabem como foi que começou a sua tortura. E por ser torto, é que vocês nem direito de viver têm. E assim, morrem, queiram ou não. Por aí, vejam a tortura. Onde está o bom? Onde está o direito? Em lugar algum. Pois formaram essa educação para se compreenderem erradamente. E por isso, vivem dolorosamente. Por que dolorosamente? Porque o sofrimento é constante. Isto
é uma pequena exposição da vida, dos que querem viver nesse mundo em trevas, sempre errando. Trevas tão grandes que não dão para raciocinar como devem, porque enxergam cada vez mais o sofrimento horroroso nesse mundo, e as trevas não deixam o vivente pensar certo, fazendo-o pensar diferente, de acordo com as trevas que o dominam. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico e sofre o pobre. Portanto, o melhor da vida é adorá-la com desprezo. Sim, porque a própria vida não preza a ninguém. Se prezasse, o vivente não a perderia. E se a própria vida não preza o vivente, a obrigação, o dever do vivente, pelo que a vida é o de encará-la com desprezo e a todos os seus pertences. Muitas vezes, o vivente, por não raciocinar como deve, e sim como não deve, é que encara a vida muito diferente do que ela é. E por isso, estão vendo sempre que para morrer não há idade. Ter amor à vida é para os viventes que vivem em trevas. Pois, se a vida não tem amor ao próprio vivente, amá-la é o vivente enganar a si mesmo. A vida não tem amor ao vivente. Se tivesse, far-lhe-ia à vontade, e os viventes viveriam sempre. Tudo isso são frases feitas pelos homens, todas feitas pelos próprios viventes. Frases estas, termos estes, que o próprio vivente emprega, pensando que está muito certo, e depois verifica ter encontrado a nulidade de tudo. E por isso, todos vivem na incerteza de tudo. Todos pensam que estão falando muito bem, e quando vão ver, bem mal, enganando a si mesmos. Inventaram estas palavras, amor, vida, como todas as frases, mas diferenciando esse alfabeto, para poderem se compreender, pensando que estão muito certos e não encontram a certeza nem em si mesmos, não vendo as coisas verdadeiramente como são, e dizendo que tudo no mundo é ilusão e nada mais. Ostentam assim as ruínas de si e de todos, e por isso todos sofrem, grandes e pequenos. É geral o sofrimento. Sofre o que sabe e sofre o que não sabe. Prova de que saber e não saber desse jeito é a mesma coisa. A elevação do pensamento é muito parecida com o raciocínio, mas por não ser o raciocínio, é que os viventes são animais livres pensadores, com grande desenvolvimento do pensamento. E por isso estão vendo hoje, ou já desde muito, que para racionais falta muita coisa, e só agora estão a caminho de serem racionais, pela imunização racional. No pensamento desenvolvido, como aí está nesse mundo, todos pensam que por terem esse pensamento desenvolvido, que são racionais, mas nunca viram o que é racional. Hoje é que estão enxergando tudo isso, compreendendo que são bichos aí do chão. Bichos irracionais, como todos os bichos são, como todos os animais são, e por isso vivem aí como bichos. Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara, e o vosso pensamento é completo de imperfeições. São bichos, e por assim serem, não poderiam deixar de ser como são. Mas vivem com a tal mania de quererem ser o que não são. Falavam em raciocínio, como coisa que isso existisse entre os bichos. Agora sim, existe a imunização racional, abraçada pela fonte animal.